dessa noite, queridos, é ser reconhecido por Deus. Eu fui buscar o significado da palavra reconhecer. Se você mesmo analisar a palavra reconhecer, você vai entender, pelo menos um pouquinho. Reconhecer é quando eu já conheço. Reconhecer não é que eu estou conhecendo, é que eu já conheço, agora eu estou reconhecendo. É tornar a conhecer novamente. Tornar a conhecer novamente. Se você for olhar no dicionário Aurélio, vai estar lá, reconhecer, identificar. Fala comigo, identificar. Segundo, fala comigo, autenticar. Reconhecer, autenticar. Terceiro, também pode ser gratificar. Gratificar. O que eu falei então? Os 3 pontos da palavra reconhecer: identificar, autenticar e gratificar. Esses 3 pontos que eu vou usar hoje aqui na palavra, que Deus vai usar para falar conosco, no sentido, no contexto espiritual. Então, o reconhecimento, primeiro é identificar. Você é uma pessoa já identificada por Deus. Fala assim, eu sou identificado por Deus. Olha para quem está do seu lado e fala, o Senhor te conhece. Fala assim, você estava no ventre da sua mãe e o Senhor já te conhecia. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Ele sabe. Ou quem está atrás de você, fala, Ele sabe o que você fez no verão passado. Irmão, a gente pode esconder tudo de todo mundo, mas de Deus a gente não esconde. Ninguém conhece alguém no mesmo dia. Você é apresentado para alguém no mesmo dia, mas conhecer. Você sabe que a gente é casado e cada vez a gente se surpreende com quem a gente é casado. Sim ou não? Porque você foi apresentado para uma pessoa, mas depois você vai conhecendo ela. E às vezes, coisas que você não conhece vão se manifestando. E às vezes é difícil de lidar com isso, porque você não está preparado. Porque você imaginava que era de uma forma, mas agora é de outra. Olha, que decepção. Quando a gente começa a entender que a gente não conhece verdadeiramente as pessoas, porque a gente não conhece o coração das pessoas. A gente conhece ali, ó, a casca. E se Deus permitisse a gente ver o que está agindo na vida daquela pessoa, se Deus permitisse a gente ver o que está agindo no coração, se Deus permitisse a gente ver a alma machucada, então a gente agiria diferente. Mas a gente muitas vezes não tem a não ser quando Deus revela, né? Mas a gente muitas vezes não tem esse feeling para ver o que está se passando dentro das pessoas. Mas Deus sabe o que está se passando dentro de você. Dá um glória a Deus, irmãos. Deus te conhece tanto, que a Bíblia fala no Salmo 139, que você era uma massinha, informe no ventre da sua mãe, e Deus já tinha escrito todos os seus dias. Deus já tinha escrito todos os seus dias, você nem tinha nascido, aí você estava lá. Você era igual o meu filho, que eu não sei se é filho, não sei se é filha, não sei o que é, mas está lá dentro da barriga da Fran. E eu falo, tomara que seja um menino, Senhor, porque senão eu vou ter que tentar de novo, Jesus. E eu já não sei mais ficar tentando para colocar tanta criança no mundo, Senhor. Daqui a pouco eu vou montar uma creche, Jesus. Eu não sei o que está lá dentro, não sei, mas eu torço para que seja um menino, para que aí a gente já encerra a fábrica, né? Já para com esse negócio de fazer filho. Esse negócio de pandemia, né? Foi bom em algumas partes, mas em outras, né? Trouxe em nós, né? Apesar que tem a parte boa, mas também tem o ônus. Tem o ônus da pandemia. A Zoe nasceu no meio da pandemia, já é vitoriosa. E o outro nasceu pós-pandemia, já vai ser mais não sei o quê. Eu já vou dar um pedala, Robinho. Se for homem, olha aqui, toma sua linha, rapaz. Pensa que, papai, meu pai é pastor, sou pastor nada, mano. Rony, pode dar um pedala aí, pá. Que filho de pastor não é pastorzinho. Que o que tem aí de filho de pastor que fica se gabando, eu sou filho do pastor. Grande coisa. Se fosse filho do Silvio Santos, você podia falar.
Se fosse filho de um grande, né, do Roberto Justo, você podia falar. Agora, filho do pastor, vai ter que aprender do mesmo jeito, vai ter que sentar para ouvir do mesmo jeito, vai ter que estudar do mesmo jeito. E se não fizer como tem que ser feito, o que não é filho vai ser ungido antes dele. É ou não é? Porque tem diferença, não, meu filho vai ser ungido primeiro, o outro se fica arrebentando ali para estudar, e meu filho não quer saber da palavra, não quer saber de compromisso, não é disciplinado, aí depois quer ser ungido. A parte boa todo mundo quer, né, irmãos? Sim ou não? Todo mundo quer a parte boa, mas a parte do sacrifício ninguém quer. Mas Deus conhece quem faz sacrifício. Amém? Deus conhece, porque Deus identifica. Deus identifica. Você já é uma pessoa que Deus conhece. Deus sabe o teu nome. Deus sabe o que está se passando aí dentro do teu coração. Deus sabe o que está se passando na sua mente, o que você está pensando agora. Deus sabe como que você estava ontem. Deus sabe como que você vai estar amanhã. Você já parou para perceber? Deus sabe aquela câmera, quando você vai num lugar assim, e está escrito assim, sorria, você está sendo filmado? É a mesma coisa que no mundo espiritual, se estivesse assim também, sorria, você está sendo filmado por Deus todos os dias. Deus assiste às nossas vidas. A gente não pode cair na besteira de querer fugir de Deus. Se eu levar, Salmo 139 ainda, se eu levar a minha cama por mais profundo abismo, quem que eu vou encontrar lá? Deus. E se eu levar a minha cama para o mais alto monte, quem eu vou encontrar lá? Deus. Jonas falou, eu vou fugir de Deus, vou entrar num navio, ele não vai me ver. Começou uma tempestade no mar, e os caras falaram, por que essa tempestade não estava prevista? Porque tinha um cara que achou que podia fugir de Deus, e aí tiveram que jogar ele no mar, e ele falou, pelo menos lá no mar Deus não vai estar, mas Deus mandou um grande peixe, ainda pela misericórdia, para engolir ele e mostrar, até aqui eu estou. Não adianta você fugir, não adianta você fugir, porque você só vai ser feliz na minha presença. Você só vai viver todo o propósito da sua existência se for com Ele. Na verdade, Ele fez um favor para Jonas. Pensa comigo, irmãos. Deus tinha tantos homens para levantar. Para que Ele vai se preocupar com um Jonas que está querendo fugir dele, que vai para o Egito, quando Deus mandou ele para Tarsis, e aí está fugindo, tipo, não quero. Mas Deus ainda insiste, ou seja, Deus ainda tem a misericórdia ainda de falar, de dar uma oportunidade de pegar um grande peixe que poderia estar fazendo outra coisa, e pegar esse grande peixe e falar assim, engole esse cara, porque eu quero usar ele. Mas não tem outro para você usar, não, quero usar ele, porque eu escolhi ele, e o Senhor está falando que Ele te escolheu, ainda que você pense em fugir, ainda que você pense para o outro lado, lá você vai encontrar com o teu chamado, lá você vai encontrar com o propósito de Deus na tua vida, porque Ele não vai desistir, só se você desistir, mas Ele não desiste de você. Você é identificado. Deus pôs uma marca em você, eu não vou falar produto, que é uma palavra muito mesquinha, né? Você não é um produto de Deus, não, mas você é algo que Deus fabricou, ou seja, você tem o DNA de Deus na sua vida. Só que para pensar nessa palavra, 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que são, repita de novo, o Senhor conhece os que são. Isso já quebra uma grande falácia, já quebra uma grande heresia de muitos, porque hoje em dia as pessoas falam assim, todo mundo é de Deus. Já ouviu alguém falar isso? Todo mundo é de Deus. Não, até o cara que está lá fora, não, até ele é de Deus. Ele pode falar que ele é de Deus, falar, meu irmão, até papagaio fala que é de Deus, mas o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Não adianta eu falar, eu sou de Deus, porque Deus me conhece, Ele sabe se eu sou dele verdadeiramente. Uma frase que Deus me deu hoje, não copiei de nenhum livro, não vi no Facebook, não vi no Instagram. Deus te conhece quando você nasce, mas durante a sua vida, você vai mostrar quem você é para Deus. Deus te conhece, mas durante a sua vida, você vai mostrar quem verdadeiramente você é para Deus. Todos nós fomos criados por Deus, sim, mas durante a nossa vida, nós vamos fazendo certas escolhas, e aí a gente mostra se a gente é dele verdadeiramente. Eu acho que o grande desafio do cristão é mostrar a cada dia de que lado ele está. Amém? Eu vi uma frase uma vez, essa daqui eu copiei.
uma frase que diz assim: se você fosse acusado de ser cristão, será que teriam provas suficientes para te condenar? Se você fosse acusado de ser cristão, será que teriam provas suficientes para te condenar? Ou você só é cristão no dia de domingo na igreja? Ou você só é cristão na quarta-feira no culto do alimento espiritual? Então nós temos que parar e analisar. Primeiro ponto do reconhecimento é identificar. Fala, identificar. Então fala, eu já estou identificado. Irmão, Deus, você imagina, se a Interpol tem os dados de todos os cidadãos do mundo, imagina Deus. Está tudo lá, pensa naquele computador, pastor da igreja que tal, pastor não sei o que da igreja tal, fulano de tal, diácono tal, presbítero tal, o irmãozinho lá que vive de igreja em igreja tal, blá, blá, blá. Porque tem uns andarilhos por aí, né, irmãos? Andarilho carrega espírito de divisão. E glória a Deus, irmãos, porque às vezes tem coisas que a gente fica chateado, não é? Mas tem coisa que não é perda, é livramento. Fala assim comigo, tem coisa que não é perda, é livramento. Estou eu vindo, arrumando meu cabelo, que eu nem queria arrumar, eu dormi, meu cabelo ficou igualzinho, eu falei, acho que eu nem vou arrumar de novo. Tomei banho, falei, vou arrumar, vai. Aí estou lá no espelho olhando, meio assim, agora, como que pode acontecer uma coisa dessa? Não sei o que. Deus falou para mim, é melhor agora do que depois. Por quê? Melhor agora do que depois. É melhor agora do que depois. Então eu não vou te nem falar o que eu estou falando, mas eu falo assim, é melhor agora do que depois. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, é melhor agora do que depois. Irmão, às vezes é melhor sofrer agora do que sofrer depois. Tem coisa, essa também não é minha, é da Bispa Sônia, tem coisa que só cura quando dói. Então fala assim comigo, tem coisa que é melhor agora do que depois. Porque quando já se apresenta o que é, irmão, é melhor a gente ver logo. Sim ou não? Você quer ficar sendo enganado quanto tempo? Não adianta a gente maquiar o problema se ele existe. Adianta maquiar o Freddy Krueger? Vai ficar pior. A hora do pesadelo. Não adianta maquiar o Freddy Krueger. Esses dias lá nos Estados Unidos, uma criança se vestiu de boneco assassino, começou a andar nas vias dos Estados Unidos. Quem viu essa reportagem? Começou e todo mundo começou a assustar. Adianta maquiar o boneco assassino? Você vai ficar com mais medo ainda. Esse dia minha irmã deu um presente para a Zoe, um boneco. Hoje em dia a tecnologia está complicada. Ela deu um boneco eletrônico que ele dá umas mexidas na cabeça assim. Rapaz, vou te falar, mano, tem um espírito ruim naquele negócio. 3 horas da manhã eu levantei para orar. Nem para orar foi. Eu tomar água e já fui orando. E aí eu fui na cozinha. Na hora que eu fui na cozinha, irmão, diante de Deus, ele estava assim, aonde a Zoe fica brincando assim, ele estava assim. E aí eu passei, deu um calafrio do pé à cabeça. Eu falei, eu, um pastor de uma igreja, que prego, que oro, agora eu estou com medo de um boneco. Olhei para ele e falei, parecia coisa de doido, eu não sei o que está aí, mas eu não tenho medo de você. Já fui rapidinho tomar água e voltei assim, tipo, olhando para ele assim, para o quarto. Aí falei, não é possível, será que é coisa da minha cabeça? Será que, porque antigamente, né, nossa infância, era a época daquela boneca da Xuxa. Quem lembra dessa época aí, dos rumores, que a boneca piscava, que chorava sangue? Vocês lembram dessa história? A gente tinha, uma prima minha, a Miriam de Guarulhos, né? Ela tinha a boneca da Xuxa, e ela jura de pé junto que a boneca piscou para ela. O que nós fizemos? Colocamos a boneca num saco preto e jogamos no rio Tietê, repreendendo. Vai, Xuxa desgramada, está repreendida. Morta em nome de Jesus. E minha avó era, né? Pode jogar essa boneca fora, essa boneca é do diabo, né? E fizemos isso. Eu falei, nossa, meu Deus. E peguei, outro dia eu fui na minha irmã, falei, vou levar. Eu vou ter que devolver, né? Porque eu vou jogar fora, ela vai ficar brava. Pô, o presente que eu dei, vou jogar fora. Se fosse antigamente, eu já jogava fora. Mas agora eu estou um pouquinho melhor. Aí eu peguei, cheguei lá. Aí eu falei assim, ó, Larissa, você me deu esse presente aqui, mas é o seguinte, não dá certo não, esse negócio aí está vivo. Tem um espírito nele. Se você vai querer ficar, eu já estou te avisando. Antigamente, se fosse antigamente, já ia dar briga.
Porque ela fala, você é maluco, você fica com essas histórias de demônio, você fica com esse negócio. Agora, não sei o que está acontecendo também com ela, que o espírito da calma baixou. Glória a Deus por isso, hein? Oração. Que ela falou assim, tá bom. Tipo, doido, né? Mas tá bom, vou guardar. Ih, sei lá o que ela fez com o negócio. Sei que eu tirei da minha casa. Não quero mais isso não. Olha, eu vou te falar, a Zoe tem um monte de brinquedo. Nunca aconteceu isso. Tem outros bonecos, mas esse negócio. Aí esses dias eu descobri onde ele está. Minha mãe ficou com o negócio. Aí esses dias eu estou na minha mãe. Sabe aquela história, câmera lenta? Eu olho para cá e tipo... E ele olhou para mim e falou, tô aqui. Falei, Jesus. Amém, Senhor, guarda minha mãe desse negócio aí. Tem coisa que é consagrada, viu, irmãos? Tem coisa que é consagrada. As pessoas que não têm visão espiritual, elas acham que é normal, mas a gente sabe que tem coisa que é consagrada. Sabe que tem YouTube, desenhos aí que é colocado no YouTube, galinha pintadinha. Tem um monte de coisa por trás dos desenhos que já vão influenciando a vida. Não estou falando para você ficar doido, não, tudo você vê demônio. Não estou falando isso. Estou falando para a gente ter inteligência espiritual, para a gente não sair dando certos gatilhos para os nossos filhos e para os nossos netos, porque isso daí traz medo, traz terror, bagunça. Quer dizer, agora foi comprovado em desenhos da Disney, já colocando o beijo ali, já para induzir que, né, a situação. Eu respeito, aqui não tem preconceito nenhum com quem escolheu uma opção sexual diferente, mas o que eu não acho certo é querer influenciar as crianças. Aí eu já não acho certo, cada um tem que ter a sua decisão, certo? Mas eu não vou influenciar uma criança naquilo ali, a sair daquilo que Deus criou, porque senão eu estou indo contra a Bíblia. E se for para desagradar o homem ou desagradar a Deus, eu escolho desagradar o homem. Então eu respeito todas as opções, mas que também eles respeitem a nossa. Essa é a grande dificuldade de muitos. Querem que a gente respeite a decisão, mas não respeita a nossa. Querem que a gente respeite, não tenha preconceito, mas tem preconceito conosco. Então eu posso, outro dia deu uma briga no Farol que a gente foi evangelizar lá, porque o Estado é laico. Começou a gritar, o Estado é laico, o Estado é laico, o Estado é laico. Né? Aí eu peguei e falei o quê? Falei, o Estado é laico. Você sabe o que é Estado laico? Estado laico cada um tem uma opinião e todo mundo respeita de todo mundo. Então, só que a pessoa que gritou Estado é laico não estava respeitando o que nós estávamos fazendo ali, que era falando de Jesus. Vocês não podem falar. Como não pode falar? O Estado é laico? E o Estado é laico. A pessoa grita e nem sabe o que está gritando. Então tem que ter conhecimento. Agora, segundo lugar, reconhecimento é autenticar. Diga comigo, autenticar. Quem já levou aqui um documento no cartório para reconhecer firma? Levanta a mão. Quem aqui o seu documento já foi rejeitado alguma vez? Olha, essa semana retrasada eu fui no cartório para autenticar um documento da minha empresa. Chegou lá no cartório, o cara lá, que estava recebendo o documento, ele foi a primeira vez que eu vi um cara tão certinho. Ele foi conferindo ponto por ponto do documento. Aí ele falou assim, tá, mas tem que estar aqui o representante legal da empresa. Aí eu falei assim, não, mas sou eu. É porque, na verdade, foi uma sexta-feira, e na sexta-feira a gente não vai de camisa, a gente vai de camiseta. Na verdade, eu detesto pôr roupa social, né? Só de domingo na igreja mesmo. Mas de semana eu uso na empresa, mas de sexta-feira é aquele dia que você vai mais à vontade, né? Não sei se na sua empresa funciona assim. E eu fui no cartório nesse dia, então o cara olhou, mas cadê o dono da empresa? Eu falei, sou eu. Ele, não, mas o dono da empresa. Eu falei, não, sou eu. Ah, tá bom. E você que assinou aqui, quem são essas duas testemunhas? Não, fulano de tal, fulano de tal. Ah, legal. Aí ele falou assim, olhou. Eu falei, só falta esse cara fazer eu voltar. Eu estava com uma urgência naquele documento. Aí ele falou, não, tá bom. Tipo assim, meio assim, tá bom. Tipo, alguma coisa tem errado. Mas não tinha nada de errado. Aí foi lá e autenticou. Agora, irmãos, no mundo espiritual funciona da mesma maneira. Deus, algumas pessoas, elas vão ser reconhecidas por Deus. Elas vão receber, quando eu sou reconhecido, quando o cartório, ele recebe o documento, ele autentica, o que ele coloca no documento? O que ele coloca? Um selo, não é? Um selo do cartório, dizendo assim, esse documento é verídico, esse documento aqui é válido para essa tal finalidade. Assim também somos nós na presença de Deus. Não adianta eu falar sou de Deus,
Não adianta eu falar, eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus, será que Ele me conhece? Ele me conhece, mas será que Ele me reconhece? Será que aquilo que eu faço Deus aprova? Será que aquilo que eu estou fazendo realmente Deus está assinando embaixo? Deus está endossando? Porque aqueles que praticam o que Deus fala, que são cristãos verdadeiros, que obedecem e seguem a Jesus, eles vão ter essa autenticação de Deus na vida deles. Sabe por quê, irmãos? O falso, ele não demora muito tempo para ser descoberto. Tudo que é mentira, irmãos, um dia vai aparecer. Amém? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz em segredo. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente está vivendo num mundo, um mundo sujo. Nós estamos vivendo um mundo de lama com vestes brancas. Quem aqui já pôs roupa branca e foi comer macarrão? Cara, é a pior coisa que tem. Você põe roupa branca e vai no dia de domingo almoçar na sua mãe, ela faz macarrão, aí você fala, peraí, eu vou comer, peraí. Aí você come assim, ó. Mas não tem jeito, quando você vê, tá lá aquela mancha de macarrão. É muito difícil viver num mundo sujo com vestes brancas. Hoje é muito fácil a gente se sujar. Eu não estou falando aqui que só vai ter gente perfeita na igreja. Nós estamos longe de ser perfeitos. Mas o que a gente tem que ser diante de Deus? Verdadeiro. O que a gente tem que ser diante das pessoas? Verdadeiros. Não adianta a gente ser falso, porque Deus não autentica o falso. Deus não autentica a mentira. Deus só autentica quem é de verdade. E seja o preço que for ter que pagar, fale a verdade diante de Deus. Não esconda pecado, porque não adianta colocar pecado debaixo do tapete. Davi tentou esconder o pecado, Deus falou, está escondendo o quê? Natan, vai lá, fala que eu vi tudo. E Natan chegava e falava, eu quero falar com o Davi. Davi, entra aí, Natan, tem uma notícia boa de Deus? Tem uma notícia boa, que você tentou esconder o pecado, mas Deus já sabe de tudo. E Ele está dizendo para você, que você vai receber um castigo. Deus descobriu, pequei contra ti somente. Mas Davi não escondeu. Lê o Salmo 51. Davi confessou tudo o que ele fez. Ele não escondeu. Ele não estava preocupado em justificar o erro. O grande problema nos dias de hoje é que as pessoas estão tão orgulhosas que elas não conseguem reconhecer erro. Sabe por que a pessoa não consegue pedir um perdão sem falar, mas eu estou pedindo, mas foi por isso, por isso, por isso, por isso. Eu não estou perguntando o que foi, eu estou perguntando o que você me feriu. Você me ofendeu, então eu só quero o perdão, não precisa falar o foi o porquê. Não me eu matei fulano de tal, porque não, você matou. Você quer justificar? Então irmão, você chegou atrasado na escala. Não, mas que furou o pneu do trem. Não quero saber que furou o pneu do trem. Tem gente que tem uma justificativa. Não sabe se humilhar na presença de Deus. Como receber perdão se não se humilha na presença de Deus? Se não esses dias aqui aconteceu uns causos aqui. Esses dias aqui eu estava orando pela Pri, do social, depois do culto, a Zoe do andador, a Zoe está, Deus me perdoe, pegou o andador e saiu correndo, e a Fran, ela foi na cantina esquentar uma comidinha dela, ela saiu com o andador aqui, mas ela pegou uma velocidade, parecia que ela estava num kart, ela foi com tudo naquele degrau que o Rony está ali, ela bateu no degrau, na hora, eu orando aqui, mas a gente quando tem filho, parece que começa a ver, parece que a gente está com o olho fechado, mas está vendo tudo, né? Eu sei que eu estava orando ali, mas na hora que eu escutei o barulho, eu falei, vixe, já imaginei eu com ela no colo, com a boca sangrando, levando, Samu, vamos. Na hora que eu vi o barulho, na hora, eu saí de mim, eu vim aqui no meio, e eu dei um grito. Eu falei, Franciele, por que você não olha a menina? E ela toda centrada, né? Totalmente diferente de mim, olhou para mim assim, tipo, lá da onde o Rony está, você vai ter volta, gritou comigo, irmãos, foi 3 dias de silêncio, isso porque eu fui, e foi interessante, cara, porque quando a gente é de Deus, pelo menos um pouco de Deus, quando você tem o selo do Espírito Santo na sua vida, você não consegue mais errar e ficar por isso mesmo. Você erra e na hora já bate o arrependimento, sabe? E aí eu queria justificar, não, mas eu gritei com você, mas foi porque a menina, mas não foi culpa dela, foi esquentar um negócio. Ou eu podia realmente falar, mas não deixa a menina, mas eu podia esperar, mas eu errei. Chegou no outro dia de manhã, acordei cedo, todo bonitão, entrei no carro, quando eu peguei a Bandeirantes, irmãos,
Peguei a Bandeirantes é um trânsito. A Bandeirantes dá para orar, dá para chorar, dá para rir, E aí, quando eu peguei a Bandeirantes, parece que desceu, parece que Deus desenrolou um banner da Franciele, assim, ó. Um banner dela, tipo assim, ó. E na hora que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, até aqui você, cruz credo. Mas na hora, o Espírito Santo falou assim para mim, que papelão que você fez ontem. E quase que eu quis justificar para o Espírito Santo, mas aí eu não justifiquei, graças a Deus, ainda estou sóbrio. Aí eu falei, putz, cara, o que eu fiz, mano? Como que eu vou fazer para pedir perdão agora? A gente nunca quer dar o braço torcer, né? Como que eu vou fazer agora? Aí eu fico pensando, será que eu levo flores? Ah, não, vai ficar chato, eu nunca dei flor, agora eu vou ficar dando flor, vai ficar muito chato, né? E eu sei que, e eu falei, agora tem que arrumar um jeito. E eu fui, passei o dia inteiro com aquele negócio na minha cabeça, eu ia para cá, Franciele, ia almoçar, Franciele, e eu falei, Jesus, e agora? Só porque eu dei um grito, Senhor. Filho, vai lá pedir perdão. Cheguei em casa, uma cara fechada. Irmão, sabe aquela página em branco que tem na Bíblia? São 400 anos de silêncio. O meu estava no 3º. Se eu não pedisse perdão, eu não sei se eu ia dar os 400 da página em branco. Porque mulher é uma coisa doida, irmãos. Eu tenho um livro lá em casa, que eu ganhei muitos anos atrás, que o título é Do que as mulheres gostam. Eu li o livro inteiro, eu ainda não sei do que elas gostam. Então você imagina como é para você agradar uma mulher, rapaz, tem que tirar o coelho da cartola. A Zoe está me ensinando isso, sabia? Porque a Zoe é interessante. Se ela estiver gritando, que nem ela gosta de gritar, e eu fizer assim, shh, sabe o que ela faz? Grita mais. Então, aí quando eu pego, eu falo, filha, não grita, papai está aqui. Aí ela, eu descobri que eu tenho que conquistar ela todo dia. Aí eu falei, Jesus, está difícil ter mulher, se nascer mais uma mulher, eu estou perdido. Mas, aí quando eu cheguei em casa, ela de cara feia, eu cheguei perto dela, falei assim, cara de pau, né? Cara de pau, né? Olhei assim, ela olhou, boa noite, boa noite. Aí eu falei, você está triste porque eu gritei com você, né? Ela falou, não estou. Eu falei, me perdoa. Quando eu ia falar, eu gritei porque eu não vou justificar. Me perdoa. Aí já mudou. Semblante, nossa, mudou o semblante, passou 5 minutos, as coisas se resolvendo, chegou, amorzinho, você quer jantar? Eu falei, ô Senhor, o que é um pedão? Imagina se eu tivesse guardado isso, se eu não tivesse sido orgulhoso, não tivesse confessado, quanto tempo ia durar isso? Mas quando a gente começa a ter maturidade, quando a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, então a gente não consegue fazer o errado sabendo o que é certo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não se lembra do tempo que a gente não conhecia, do tempo da ignorância. Quando a gente começa a conhecer um pouquinho, aí a gente sabe, quando a gente erra, o Espírito Santo parece que acende uma luz vermelha e fala, errou, vai ter que pedir perdão, vai ter que se arrepender. Então, Deus começa a autenticar o verdadeiro, e a gente tem que começar realmente a trazer em nós um certo inconformismo, porque se a gente não trouxer um inconformismo na nossa vida, a gente vai se adaptar com o que é ruim. A gente não pode se adaptar com o que é ruim. Você sabia que o ser humano é o ser que mais se adapta facilmente no planeta? Sabia disso? Nós somos os seres mais adaptáveis do planeta. Quem aqui, se você tem um faro bom? Tem alguém que tem um faro bom? Que sente cheiro ruim rapidamente? Nossa, ninguém tem um faro bom aqui, nem quando passa perto do Rio Tietê. Eu tenho um faro muito bom. Outro dia eu cheguei na minha mãe, minha mãe limpa toda hora o sofá, limpa o tapete, limpa tudo, não sei o quê. Sentei no sofá, falei, mãe, então um cheiro ruim desse sofá. Aí ela, não, mas eu limpei. Falei, então é a cachorra que não tomou banho. Não, mas ela tomou banho. Falei, então não sei, então sou eu. Estou sentindo o meu próprio cheiro. Aí ela fala, não, mas... Falei, não, então eu acho que dessa história da cachorra subir no sofá, eu acho que o sofá pegou um cheiro. Isso é um serviço para o senhor Mr. Dennis. Liga lá para o Mr. Dennis. Ela ligou para o Dennis foi lá limpar o sofá dela, limpou, irmãos. Aí ele mostrou o antes e o depois. O antes, o sofá não estava sujo, mas o depois, ele ficou brilhando, parecia uma estrelinha. Trim!
Fazendo propaganda, depois quero jabá, hein? Você está com sabe por quê que nem... mas quem está em casa não percebe, porque tem um animal, porque limpou, mas quem chega de fora sente. Para nós somos todos cheirosos, mas pergunta para o irmão que está do lado. Quando o pastor fala, levante as suas mãos, tem gente que não tomou banho, que misericórdia. É igual no ônibus, você pega o busão, o cara ali, aqueles busão apertado. Quem já pegou o busão apertado aí? Eu já peguei muito busão apertado. O cara chega bem perto de você, põe o subacão na tua cara assim, ó. Aí você, Senhor, que chegue logo no meu ponto. Não estou aguentando, porque o ser humano é muito adaptável. O ser humano, a gente se adapta com o cheiro, a gente se adapta com o ambiente. A gente se adapta com sujeira. Por isso que a geração de hoje está adaptada com o pecado. O pecado está virando coisa normal. Sabe hipergraça? Quem já ouviu falar dessa nova moda, hipergraça? Levanta a mão. Sabe o que é hipergraça? Hipergraça é aquela graça que, não, pode pecar, Jesus já pagou o seu pecado. Meu Deus, se Jesus já pagou meu pecado, eu vou pecar de novo, para ele morrer de novo, ele não vai mais morrer, ele já morreu uma vez. Então agora ele pegou meu pecado para não pecar mais. Mas e se eu pecar? Os pecados involuntários que eu cometo, ele vai perdoar. E aqueles que eu sei que eu estou pecando e mesmo assim peco, ele também vai me perdoar se eu me arrepender e não quiser fazer mais. Mas se eu estou pecando deliberadamente já, achando que já está tudo pago, irmãos, no final vou ter uma surpresa, porque não vou ser autenticado lá no céu, não vou entrar. Irmãos, se todo mundo vai ser salvo, para que a gente está aqui? Se hoje dizem, não, aceitou Jesus uma vez, já está salvo, morreu, está para o céu. Irmão, se isso é verdade, quem aqui já aceitou Jesus aqui como Senhor e Salvador? Então não precisa nem mais vir para a igreja. Você já aceitou? Já tem garantia, passaporte, Que igreja que foi? A igreja Assembleia de Deus de Madureira, em 1900. Quando você começou a ir na igreja lá, Maravilha de Jesus, Zibal? Nem fala, né? Melhor não falar, né? 1969, fui batizado pelo pastor, qual é? Praxedes, né? Já era, irmão, Praxedes já morreu. Agora é o pastor Éder, que mudança brusca, hein? Agora, ele tem que renovar as forças dele como um cristão, né, Bal? Tem que renovar a sua devoção, eu não entendo como o cara gosta de bateria. O cara todo culto tem que tocar bateria. Não sei como ele não enjoa. Mas não enjoa por quê? Porque é algo que ele ama. Quando nós fazemos o que amamos, a gente não enjoa, a gente não cansa. Sim ou não? Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Na hora que foi casar, parecia aquele desenho do Pica-Pau. Que o Pica-Pau está casando com a mulher, quando tira o véu, ela não tem dente. Ele, Trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Na hora de ver a noiva, não era Raquel, era Lia. E o Labão falou, não, então eu prometi Raquel, só casa com a minha filha mais velha, que a minha filha mais nova vai casar depois. Não, mas eu não amo ela mais, 7 anos por ela. Se quiser outra filha, mais 7 anos. Trabalhou 14 anos para casar com a mulher que ele amava. Mas trabalhou. A Bíblia fala que aqueles 14 anos passaram como 14 dias. Porque ele amava muito Raquel. Quando a gente ama, então a gente não cansa. Quando a gente ama, não é pesado. Quando a gente ama, a gente renova esse amor por Jesus. Então vir para a igreja não é um fardo. Não é, eu tenho que ir para a igreja. Não, é o dia da minha vida. Nossa, como é bom ir para a igreja para adorar a Jesus. Como é bom ouvir a palavra do Senhor. Como é bom ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas quando eu já estou adaptado, longe de Deus, eu não consigo ter esse desejo. Pastor, eu não consigo ter esse desejo, porque você está tão longe que você não consegue ter o desejo, porque, irmãos, é inadmissível, não houve uma pessoa que encontrou com Jesus na sua caminhada que não se apaixonou por Ele, não houve ninguém que conheceu Jesus, que não se apaixonou, que não amou, que não seguiu, só aqueles que já estavam tão longe de Deus, que não reconheceram quem verdadeiramente Ele era, que não tiveram a revelação dEle, que foram embora e não voltaram, e não seguiram, e não desejaram, e não se apaixonaram, porque quanto mais longe eu estou de Deus, mais longe eu vou ficar dEle, mas quanto mais perto eu chego de Deus, mais perto eu quero ficar dEle, amém? O físico humano, quanto mais a gente come, quanto mais a gente fica sem comer,
mais a gente tem fome, já que no mundo espiritual é diferente, quanto mais a gente come, mais a gente tem fome. No físico é quanto menos eu como, mais eu tenho fome. No espiritual é quanto mais eu como, mais eu tenho fome. Então, se eu não tenho fome de Deus, é porque eu não estou me alimentando dele, eu estou me alimentando de outra coisa. Mas se eu estou me alimentando de Deus, eu tenho mais fome dele. Eu quero ver ele, eu quero ver ele. Eu não vejo a hora de chegar domingo que vem aqui, para o pastor Abel vir aqui, para a gente comemorar 7 anos na presença do Senhor. 7 anos de sustento, 7 anos de luta, sim, fomos provados, passamos pelo fogo. Tem gente que vai parar no meio do caminho, mas só que está aqui aqueles que perseveraram e vão ficar até o fim, em nome de Jesus. Glória a Deus. 7 anos, 7 anos, para algumas pessoas não é nada, mas para quem esteve aqui trabalhando, que de alguma forma, não importa se eu entrei com 2 anos, se eu estou aqui já há 7 anos, se eu já sou da outra igreja e vim para essa, já estou 20, não importa, mas você ajudou a construir essa obra, você tem pago um preço para uma igreja que está crescendo. As pessoas querem as coisas prontas, mas nós não, nós estamos construindo para o Senhor. E depois vão chegar aqueles que vão ver as coisas darem certo e vão querer ficar aqui, amém, vão sentar na janelinha para falar, nossa, que igreja maravilhosa. Você não sabe o preço que a gente pagou. Só que a gente está pagando um preço, irmãos. Eu louvo a Deus por cada um que está pagando o preço aqui aos trancos e barrancos, porque eu também de vez em quando fico aos trancos e barrancos, mas estamos aqui, capota, mas não breca. Glória a Deus por isso. E é isso, estamos de pé na presença de Deus. Você chegou até aqui, você já é vitorioso e vitoriosa. Não é agora que nós vamos esmurecer. Essa semana eu estou percebendo, está vindo um monte de má notícia. Para quê? Para tentar tirar minha alegria dos 7 anos. Não vai tirar em nome de Jesus. Hoje de manhã veio um monte de empresários, grandes homens aqui, dizendo, vamos comprar esse prédio. Eu nem falei, vou embora, pai, mostra aí que eu vou embora, que eu não quero nem estar aqui. Não quero nem estar aqui. Sabe por quê? Porque eu sei todos os sábados que eu perdi aqui. Eu sei tudo que foi feito aqui, que eu acompanhei de perto, cada milímetro das coisas que foram feitas aqui. Eu sei o preço que pagou, eu sei todas as contribuições que vocês fizeram, que foi com suor, que foi com preço de sangue, que foi derramado aqui nesse lugar. Então, diabo, você pode vir olhar, só que você só vai olhar, porque você só entra aqui se Deus nos tirar. Se Deus dizer, acabou o tempo aqui, então Ele preparou algo melhor. Mas se Deus falar, pode vir olhar, mas a minha igreja não sai daqui, não tem homem que tira. Não tem homem que tira. É assim na sua vida. O que Deus está fazendo na sua vida, o diabo não pode apagar. A Bíblia fala que o verdadeiro amor, nem as muitas águas poderão apagar o amor. E o amor de Deus sobre as nossas vidas, nem as muitas águas podem apagar. Aquilo que Deus está escrevendo na sua história, irmão, não tem inimigo maior que possa vencer. Porque Deus está falando, fica firme, só seja verdadeiro, continua perto de Deus, porque Ele vai autenticar, Ele vai colocar o selo sobre a sua vida, e o selo é o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O penhor do Espírito é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Tem pessoas que elas ficam irreconhecíveis, tem outras pessoas que ficam irreconhecíveis para melhor. As pessoas, quem aqui já encontrou com alguém que melhorou de vida, que está melhor, ou alguém falou para você, nossa, você está irreconhecível. Cadê aquela pessoa estressada, não é mais estressada? Cadê aquela pessoa na pindaíba, agora está próspera? Cadê aquela pessoa que não tinha ânimo, agora está super animada? Aquela pessoa com depressão, que tomava remédio forte para ânimo, agora não precisa mais. Quando a pessoa muda para melhor, ela fica irreconhecível, porque Deus pega o que ela tem de melhor, aperfeiçoa e deixa ela melhor ainda. Mas o inimigo, quando ele quer fazer com que uma pessoa fique irreconhecível, ele tira dessa pessoa tudo que Deus colocou nela. Tira o dom que Deus colocou nela, tira a saúde que Deus colocou nela, tira o domínio próprio que Deus colocou nela, coloca um espírito de loucura nela, mas está repreendido. Você não vai ficar irreconhecível para pior, mas eu profetizo que se você ficar irreconhecível, vai ser para melhor. As pessoas que te conheceram, elas vão falar, nossa, que diferente que você está, me conta, que passarinho que você viu? Eu não vi o passarinho, eu vi uma pomba branca, que transformou a minha vida, e essa pomba é o Espírito Santo de Deus. O Senhor vai validar as promessas dEle na tua vida, amém? Deus está validando bênçãos na sua vida nessa noite. E em último lugar, depois que você é aprovado, você é provado, Tiago fala isso, depois que formos provados, seremos aprovados. E depois que eu for aprovado, sabe o que vai vir? O reconhecimento.
a gratificação. Só que eu não estou aqui para ser reconhecido por homens. Você quer ser reconhecido? Tem gente que tem um negócio que quer ser reconhecido. Eu quero ser reconhecido. Autoridade não precisa ser autoafirmada. Eu só preciso ser. Eu só preciso ter autoridade. Não preciso falar, eu sou a grande autoridade, vice-querubim da guarda dos céus. Até o arcanjo Miguel se reporta a mim. Sou o líder, né? Sou o grande líder mundial. Meu nome é Anticristo. Não preciso falar. Quem é, irmão? Quem tem, tem. É ou não é verdade? Aqueles que nunca teve, muitas vezes tem a necessidade de mostrar. Mas quem tem, não fica. Então eu não preciso ficar mostrando. Eu preciso ser. Aliás, na verdade, o que a gente tem buscado mais aqui na Igreja Restaura nesses dias, não é ter. Porque ter, até o ímpio tem. É ser, coisa que o ímpio não consegue. Você não precisa ter, porque esses dias eu vi um pastor no programa da Musical 105.7, ó, divulgando aí a rádio, num debate lá sobre suicídio. E o pastor de Alphaville estava falando assim, que lá em Alphaville tem um índice muito alto de suicídio. Como que pode? Em Alphaville, um lugar onde as pessoas moram em grandes casas, mansões, condomínios fechados, as pessoas serem vazias, as pessoas terem problemas emocionais, as pessoas têm problemas na família. Então, a gente acha que ter é o importante, mas o importante não é ter, o importante é ser. As pessoas estão correndo atrás de ter e não conseguem ter, sabe por quê? Elas só vão ter quando elas conseguirem ser. Tem coisa que quando eu conseguir ser, eu vou atrair sobre a minha vida. Eu não preciso ser a borboleta, ou correr atrás da borboleta. O que eu preciso é ser um jardim. Se eu for um jardim com belas flores, as borboletas virão até mim. Então, não é a questão de ter, é a questão de ser. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero que Deus trabalhe na minha vida. Eu sei que eu sou uma pedra bruta. Deus tem que me trabalhar, eu tenho que reconhecer essa minha fragilidade, eu tenho que reconhecer os meus erros, eu tenho que ter facilidade de pedir perdão quando eu erro. Eu tenho que me abrir para que eu possa ser, e quando eu for, eu não vou precisar, Deus, eu fiz, agora me dá. Eu vou saber que vai vir nas minhas mãos, porque eu sei o que eu fiz para o Senhor, e o Senhor sabe o que eu fiz por Ele. E tudo que eu estou fazendo por Deus, irmãos, eu vou falar para vocês, e tudo que vocês estão fazendo por Deus, até o simples fato de você ter vindo num culto, vai ter recompensa na sua vida, vai ter gratificação na tua vida. Deus vai reconhecer o fruto do seu penoso trabalho. Jesus, ele foi recompensado pelo Pai, quando ele subiu até a glória, porque ele veio e sofreu, e todas as vezes que ele pensava em desistir, ele lembrava que a glória que o Pai tinha dado para ele antes da fundação do mundo, ele não tinha perdido, ele tinha só deixado por algum tempo, que ele ia voltar a ter tudo o que Deus tinha dado para ele. Tem coisas que ainda você não viveu, mas já está reservado para você viver. Às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, aqui é a igreja da eternidade, então agora na terra não vai acontecer nada. Não, Pedro falou, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? E Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, vem aqui, chega mais, vamos conversar. 100 vezes mais nessa vida, 100 vezes mais do que você largou por mim nessa vida, não vai ser lá, é aqui. A tua recompensa vai ser aqui. As bênçãos na tua vida, a diferença que Ele vai fazer não vai ser só lá não, vai ser aqui. Porque para nós a eternidade já começou. E já começou a bênção, o poder, a cura, a libertação, a restauração, os sonhos realizados, os projetos firmados, os alicerces colocados, o crescimento que Deus vai dar, tudo isso vai acontecer nessa terra, e no porvir, a vida eterna. E lá vai ser melhor do que aqui, mas não significa que aqui vai ser uma miséria não, aqui vai ser bênção de Deus na nossa vida, porque a nossa caminhada no reino de Deus já começou em nome de Jesus, e hoje Ele está falando, eu conheço quem são os meus. Eu vou ler dois textos para terminar, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 ao 15 diz assim, a obra de cada um, presta atenção,
a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte, que é aqui na terra, permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá detrimento, mas o tal se salvará, contudo pelo fogo. O que significa isso? Deus está falando que tudo que a gente fizer aqui, que for coisas que realmente foram de Deus, que edificamos para Deus, que fizemos para ser reconhecido por Ele, nós vamos receber recompensa. As coisas que a gente fez de ruim, essas serão destruídas. É como uma nota falsa. Uma nota falsa, ela pode rodar na mão de muita gente. E tem gente que está com a nota falsa achando que tem dinheiro, a nota é falsa. Mas quando ela chega no Banco Central, o cara que trabalha lá, ele sabe o que é verdadeiro. Sabe o que ele faz com a nota falsa? Ele pega, ele descobre que ela é falsa, ele destrói ela. Assim será também na presença do Senhor. Agora todo mundo diz que serve a Deus, mas na presença de Deus o que é falso será destruído e o que é verdadeiro vai entrar no céu. Outro texto, só para terminar. Portanto, preste bem atenção. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Tem gente que tem eu falava capachorra, mas não é pachorra, né? A capachorra. Tem gente que tem é porque a capa chorra, né? Tem gente que tem a pachorra de mentir e não fica nem vermelho. Não tem como, cara. Não tem como. A verdade às vezes dói. Esses dias aí eu briguei com uma pessoa que ela falou assim, não sei o que, eu vou te falar uma coisa, mas... E aí eu falei, não, eu vou falar a verdade. Deu uma briga, aí depois ficou tudo bem. Por quê? Como diz aí o ditado, quem fala a verdade não merece castigo. Então eu prefiro falar a verdade que dói do que a mentira que maqueia e um dia vai ser descoberto. E aqui está falando, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. João 8,44. O diabo, quando mente, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso. Ele mente, ele é homicida desde o início, e ele é o pai da mentira. Toda mentira que o diabo levanta para tentar nos iludir, para tentar nos enganar, para tentar nos diminuir, para tentar tirar o nosso brio, para tentar tirar o nosso ânimo, para tentar dizer que Deus se esqueceu de você, para tentar dizer que você veio aqui à toa, que é só mais uma igreja. Não, Senhor, é o lugar onde Deus escolheu para te abençoar. E a verdade liberta.